Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou conversar sobre os meus cadernos e mais algumas coisinhas que eu vou usar de ecossistema de cadernos para 2026. E assim, vai se criando um clima horrível, porque olha a quantidade de cadernos que eu tenho aqui, mas tudo tem um motivo. E eu vou explicar um pouco melhor a função de cada um desses cadernos que estão aqui. Bom, se você é uma pessoa que gosta de vídeos de cadernos e de ecossistema de cadernos, o que eu suponho que seja o caso, já que você está nesse vídeo aqui, eu te convido a assistir o vídeo anterior, que é o meu vídeo um pouco mais aprofundado sobre o ecossistema de cadernos de 2025, onde eu mostro tudo que eu usei e as consequências do meu uso e por que escalonou para tudo isso aqui. Então, lá eu destrincho bem melhor sobre o que funcionou, o que não funcionou e por que eu fui criando mais cadernos esse ano aqui. Então, aquele vídeo é realmente uma versão mais aprofundada, mas aqui eu vou mostrar cada caderno e a função deles para 2026. Então, vamos lá? Bom, assim como no outro vídeo, eu também vou tentar separar mais ou menos sobre categorias, para ficar um pouco mais fácil de entender, porque muitos cadernos complementam um ao outro. Então, eu vou começar pelo leituras, livros, que esses dois eram cadernos que estavam no meu ecossistema de 2025, e por eles ainda terem folhas, eu vou continuar usando eles e vou continuar usando eles com o mesmo intuito que eu tinha. Então, esse aqui é um livro dos livros, é aquele livrinho que eu estou montando, onde eu vou escrever todas as minhas leituras. É somente uma listagem, não tem mais informação do que isso. Eu somente coloco o ano, o nome do livro e o nome do autor. E aqui é o caderno de leituras, onde tem desafios lidos do ano, minhas resenhas, todas as informações sobre as minhas leituras estão aqui. Então, em 2026, relacionado a livros, eu vou usar esses dois aqui. Depois, sobre planejamento, eu vou usar o planner da agenda Todavia, que vai ser a minha primeira vez usando, então eu nunca usei nenhum caderno dessa marca, nunca usei esse modelo de caderno, e também eu sempre fazia, desde que eu comecei a fazer a organização, eu fazia o método Bullet Journal, então é a minha primeira vez fazendo dessa forma. Já tem um vídeo aí fazendo um tour pela agenda vazia, eu vou linkar todos esses vídeos que tiverem aqui sobre qualquer um dos cadernos que eu mencionar, mas sobre esse específico já tem dois vídeos. O primeiro é o vídeo do tour da agenda vazia, para vocês verem como que é a folha, como que é o layout por dentro, então eu falo bem detalhadamente sobre tudo. E o segundo vídeo é eu montando e personalizando páginas da agenda. Então, a agenda, ela vai ser a minha organização, então eu vou fazer organização profissional, organização pessoal e organização de coisas da casa que eu tenho que fazer, tudo concentrado aqui. Eu vou fazer trackers aqui também, vou fazer basicamente tudo relacionado à organização dentro dessa agenda aqui. Em paralelo, só dando um adendo, no outro vídeo eu comentei que eu tô saindo do método do Bullet Journal porque eu quero otimizar um pouco algumas tarefas em relação à organização. Então eu não quero ter que pensar e montar layout de Bullet Journal em 2026, e é por isso que eu tô fazendo a agenda esse ano. Outra coisa também que eu tentei otimizar foi que todo mês eu imprimia uma folha dessa para colocar os compromissos. Então,
aqui na agenda, ela tem essas páginas. Porém, o que que acontece? Eu irei usar, quer dizer, essa página em 2026 como uma forma de registro retroativo. Então, eu vou anotar coisas que eu fiz, também vou fazer desenhos, colar fotos, como eu também mencionei no outro vídeo. Eu vejo muitas pessoas usando o Robonit e o Kimber para fazer isso, então essas páginas ficam bem preenchidas, né? Com você colocar uma pequena memória daquele dia, sabe? E no final do ano você ter vários meses ali preenchidos com memórias da forma que você quiser. Então você pode simplesmente escrever, você pode colar uma foto, você pode fazer um desenho, você pode fazer livre. Então o que eu tô planejando é fazer um mix. Então a minha função principal é escrever coisas que eu faço fora de casa, porque eu sou freelancer, então eu passo muito tempo em casa, então tudo que eu fizer fora de casa sendo obrigação, então, por exemplo, ir no mercado, ir no médico, eu anoto como coisa principal, assim, do dia, ou passeios que eu for fazer, cinema, etc. Viagens, eu vou anotar. E nos dias em que não tiver nada, ainda assim eu quero preencher com ou um desenho ou uma foto. Então, o meu intuito é que no final do ano, todos os meses sejam bem decorados e bem completinhos assim. Então, essas páginas que estão aqui dentro da agenda, elas vão ser usadas com esse intuito de registro de memórias, algo retroativo. Não para mim anotar coisas que eu tenho que fazer no futuro. E é por isso que eu estou também produzindo esses adesivinhos que eu comprei na Calunga, que em 2025, o que eu fazia? Eu imprimia, procurava os meses na internet, fazia o download e tal, e imprimia o calendário mensal que tem um quadrado, um espaço ali para mim poder preencher as coisas que eu tenho para fazer dentro daquele mês. Então eu vou ter uma visão mensal das coisas que eu tenho para fazer. Eu gosto de ter essa visão porque, por exemplo, eu tô no dia 2 de janeiro. Só que eu tenho médico tal dia. E, sei lá, eu preciso adiantar alguma coisa, eu tenho que fazer algum exame, alguma coisa antes daquela data. Então, eu já consigo olhar para a parede, que normalmente isso aqui vai para minha parede, e eu vou saber, tem tal dia médico, então eu tenho que me preparar tal dias antes, ou eu tenho que, sei lá, eu tenho que fazer um exame, então naquele dia eu tenho que estar de jejum, então eu consigo ter um panorama do mês, entendeu? Porque às vezes não é somente, eu tenho tal coisa pra fazer e é aquele dia que eu simplesmente vou acordar, vou sair de casa e pronto, acabou. Às vezes requer um certo planejamento que eu gosto de ter olhando para na minha parede, bater o olho e saber o que eu tenho pra fazer. Então, eu gosto de ter esses calendários na parede, com os quadradinhos pra me escrever. E eu tinha também esse trabalho de ter que pesquisar e imprimir os meses. E aqui eu já comprei esse calendáriozinho, que já tá as folhas meio que montadas, o único trabalho que eu tenho que ter é realmente colocar o dia e a tarefa que eu tenho para fazer e colar. E também a grande vantagem que eu acho que tem aqui é que ele tem mais folhas do que o necessário, assim, e se eu errar, se mudar de planos, também eu consigo simplesmente rasgar, tirar da parede e colar um novo com os meus novos planos, sabe? Por mais que às vezes a gente faça em lápis dentro do planejador, do bullet journal, às vezes a gente não vai fazer, vai esquecer, vai fazer de caneta, depois não tem como fazer muita coisa, tem que passar branquinho, etc. Isso aqui é só arrancar, coisar. E eu sempre tenho os compromissos anotados no dia, né? Então eu vou ter o registro do que eu fiz naquele dia. Isso aqui é realmente algo mais descartável, é só para mim conseguir bater o olho e olhar o mês como um todo. Depois a gente vai para os cadernos de anotação e registros. Em 2025, eu usei somente esse aqui, que ele servia para todas as áreas. Então, ele era desde um diário, entre muitas aspas, já vou explicar por quê. Ele era o meu despejo e o meu caderno de tudo, onde eu escrevia coisas também que eu quero registrar.
Durante o ano de 2025, eu vi que não funcionou muito bem ter todas essas informações em um lugar só, por isso que esses outros 2 cadernos aqui apareceram na minha vida. Então, esse aqui eu vou usar para fazer o caderno de tudo versão organizada. Então, eu vou primeiro anotar aqui, fazer o despejo, e depois as coisas que eu realmente quero guardar, as coisas que eu realmente quero consultar depois, eu faço essa filtragem e vou passar para cá. Então, eu também já fiz uma etiqueta, digamos assim, escrevendo alguns exemplos de coisas que eu posso trazer para cá, para facilitar durante o ano, eu não ter que pensar nisso, né? Então, por exemplo, prints, frases, reflexões, estudos, listas, listas eu coloquei, por exemplo, de filmes, etc., para ser mais fácil de eu saber o que se encaixaria melhor de trazer para cá. Então, tudo o que eu colocar no caderno de tudo, versão despejo, versão bagunçada, ele vai vir para cá, versão organizada. Então, eu organizarei, passarei a limpo e terei um caderno que vai ter. Planejo montar ele também com sumário, tudo bonitinho para mim consultar as informações. E ele ser um caderninho assim que seja bem organizado para que eu possa consultar tudo. E esse aqui vai ser o meu diário, digamos assim, porque eu não faço diário, não consigo, nunca consegui manter, nunca tive assim muita facilidade de entrar em contato com meus sentimentos e escrever sobre isso. Eu também não sou a pessoa do escrever muito bem. Durante esses anos eu tento escrever, eu sou muito mais eu tenho muita mais facilidade de escrever coisas, por exemplo, resenhas, coisas em que eu tô analisando outras coisas. Quando eu tenho que escrever coisas do zero, como histórias, ou escrever coisas sobre mim, eu tenho um pouco de trava. E ainda assim, eu escrevi algumas coisas aqui que ficaram também perdidas assim no mundo um pouco. E eu quero filtrar, não quero deixar num caderno onde tem outras coisas. Eu quero ter um lugar um pouco mais reservado para fazer isso. E foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse diário aqui. Então, aqui, por enquanto não tem nada, então eu também posso mostrar por dentro. Assim como o outro, eu fiz a etiqueta. Então, aqui, como justamente eu não tenho essa facilidade, eu nunca consegui manter um diário, eu também sou um pouco perdida do que fazer. Então, eu coloquei coisas que eu posso anotar pensamentos aleatórios, sonhos, páginas matinais, promessas de escrita. Então, são coisas que eu posso olhar aqui e ter alguma ideia do que fazer. Esses páginas matinais também eu não quero me forçar. Eu sei que a proposta que é dada no livro é de escrever 3 páginas inteiras, mas como eu tô começando agora, eu não vou me forçar, eu vou realmente escrever nem que for uma linha sobre. E eu quero desenvolver um pouco melhor sobre isso, sabe? Sobre escrita e, sei lá, ser um lugar seguro pra falar coisas mais pessoais. Então, esse é mais um dos cadernos e esses 2 surgiram a partir desse aqui. O próximo é um caderno que eu já tenho há muito tempo e eu não somente tenho ele físico, como tenho ele em andamento há muito tempo, que é o meu sketchbook. Eu sou ilustradora, então eu trabalho com desenho, eu faço desenho digital e hoje em dia a minha maior forma de desenhar é digitalmente. Então, tanto para trabalho quanto para lazer, eu faço tudo no digital. E tem alguns anos, 2 anos mais ou menos, que foi exatamente a última vez que eu realmente usei esse caderno aqui para valer, que eu não faço ilustrações, não desenho, não faço rabiscos, não faço rascunhos no tradicional. E esse ano eu coloquei assim como uma meta pegar e ao menos terminar esse caderno aqui, porque ele não tem tantas folhas assim, mas ele tá incompleto. E eu queria. Assim, é realmente como se fosse uma meta, sabe? Porque se eu pegar e colocar esse caderno dentro do meu ecossistema e pegar e usar ele e terminar ele, eu posso me aproximar um pouco mais de fazer esses desenhos de forma tradicional, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Desde pequena eu sempre fiz desenhos no papel, eu gosto muito de fazer no papel, e hoje em dia a minha necessidade é realmente de fazer
no digital porque é meu trabalho, mas eu ainda assim quero fazer coisas um pouco mais despretensiosas, usar minha criatividade, realmente usar essa parte do tradicional, do caderno físico, como um hobby, algo para me distrair, algo para me divertir. Além de que eu quero testar muitos materiais, eu gosto muito de usar guache, eu quero testar aquarela, eu nunca fui pra frente de comprar e de começar a usar, então são coisas que eu tô tentando resgatar em 2026, sabe? Então foi por isso que eu coloquei o sketchbook no meu ecossistema, para que eu possa ir resgatando esse hábito de desenhar no sketchbook, sabe? Fazer umas coisas mais despretensiosas mesmo. Então, é mais um caderno aí que ele está entrando no ecossistema, mas é um caderno antigo e é um caderno que já estava em andamento. Só que eu estou tentando mudar meio que minha mentalidade e jogar o caderno no ecossistema para me ajudar a voltar com esse hábito que eu quero tanto. E os últimos dois cadernos, mas não menos importante, são os meus cadernos criativos, os meus cadernos de colagem. Então, esse aqui vai ser o meu Junk Journal, então aqui eu já iniciei ele também, já fiz uma colagem de capa, já coloquei etiqueta aqui com o que eu vou fazer com ele esse ano. Então, eu gostei que ele também tem uma boa abertura, assim, ele não tem tanto espaço, eu falei que eu não ia fazer tantas comparações com o cadernos de 2025, mas eu acho que isso vale a pena fazer, que ele não tem, então aqui eu tinha bastante espaço, era a minha coisa favorita sobre esse caderno aqui, que ele era bem espaçoso. Então, em comparação assim, ele é bem menorzinho, mas ainda assim ele tem uma abertura boa, que é algo que eu gosto para fazer colagem. E o papel parece resistente o suficiente, mas ao mesmo tempo fino, para ele não ficar tão inchado assim no final das contas, sabe? Eu não sei se foi nesse aqui. Ah, foi nesse aqui. Que eu já fiz até um teste de canetas, né, pra ver se passava. Quase nada passou, então, assim, gostei bastante dessa folha. Então, em resumo, não tem muito o que falar, né? O Junk Journal, ele já é meio autoexplicativo. Ele vai ser o caderno que eu vou fazer colagens com coisas que eu iria jogar fora. Então, embalagens, notinhas, folders, cartão de visita, qualquer coisa, adesivos de alguma coisa. Tudo que eu encontrar e que seja descartável, coisas que eu não vou usar e que iriam pro lixo, eu vou guardar e fazer as minhas colagens aqui nesse caderno aqui. Então ele também é um pouco autoexplicativo. E esse aqui, que é o último caderno, ele vai ser um caderno de colagens relacionadas a coisas que eu gosto. Então aqui eu também já fiz a minha etiqueta, que é o diário de mídias. É assim que eu estou chamando ele, onde eu vou colocar, fiz um resumo aqui, que vai ser para eu escrever as minhas impressões sobre as coisas que eu gosto. Então, vai ser músicas, álbuns, séries, doramas, animes, filmes favoritos e tudo mais. Muitas dessas coisas eu rastreio em outros lugares. Então, por exemplo, eu assisto filme, eu logo no Letterboxd. Porém, ali tem como você fazer uma resenha. Você vai colocar uma resenha, mas eu sempre penso, eu sinto que a resenha é muito mais para as outras pessoas do que para mim, sabe? Eu coloco a minha opinião, mas é sempre uma opinião com um viés de eu dizer se aquele filme vale a pena ou não, dizer os pontos positivos, pontos negativos. Então, não é uma coisa super íntima e pessoal que eu possa escrever, e nem, assim, sei lá, uma forma de celebrar mesmo as coisas que eu tô gostando. E eu achei, e a minha ideia em ter isso é realmente ser um diário, no sentido de que eu vou no final do ano eu vou olhar, então eu vou falar assim: ah, em janeiro era isso aqui que estava acontecendo. Então, eram essas as músicas que eu tava ouvindo, esse aqui foi o meu álbum favorito, essas foram as músicas favoritas desse álbum, esse aqui foi o dorama que eu assisti, então tais episódios foram o meu favorito, eu gostei desse personagem, não gostei desse tal personagem. Então, eu acho que vai ser muito legal fazer esse caderno aqui. É o caderno que eu tô mais ansiosa. Inclusive, eu já imprimi algumas imagens, porque eu já quero anotar coisas que eu gostei no final de dezembro,
Por que não, sabe? Não é porque eu vou começar em 2026 que eu não posso comentar sobre coisas que eu assisti no finalzinho de dezembro e que ainda estão me impactando, sabe? Então eu já vou fazer essas colagens. E essa aqui vai ser a distinção entre esses dois cadernos aqui, né? Esse aqui vai ser direcionado só para mídias no geral, que eu gosto e que eu quero fazer colagens e escrever sobre, enquanto esse aqui vai ser só sobre junk journal mesmo, né? Coisas que eu iria jogar fora, mas que eu vou transformar em arte. Então, basicamente é isso. Eu vou colocando aqui todos os cadernos que eu vou usar. E que vão me acompanhar nesse ano de 2026. Eu contei aqui, quer dizer, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 cadernos com intuitos diferentes. E eu não sei, eu vou testar, sabe? É a minha primeira vez usando tantos cadernos, tendo um ecossistema tão grandioso assim, mas realmente teve um fundamento, sabe? Então eu cheguei nisso aqui porque várias coisas em 2025 eu acho que poderiam ser melhoradas. E a partir daqui eu vou decidir se isso aqui funciona, é a melhor forma, e eu vou continuar mantendo, ou se eu posso, às vezes, mesclar um caderno no outro, indo, por exemplo, como eu fiz com aquele que era só para anotar datas, então eu vi que não funcionava estar separado, e esse ano eu vou colocar aqui nesse caderno. Então eu vou testando e vou ver as coisas que eu posso mesclar, as coisas que funcionam melhor separado, e ter esse panorama geral no, e ter esse panorama geral no final de 2026 de tudo que funciona ou não. Então eu acho que vai ser um ano muito criativo, muito interessante e vai ser divertido também compartilhar todos esses processos com vocês aqui no YouTube. E espero que vocês continuem aqui me acompanhando e que vocês também gostem de ver eu desbravando cada um desses cadernos durante o ano, que exceto o caderno de diário, que realmente é algo pessoal, eu provavelmente vou postar um conteúdo ou outro de atualização, alguma, montando alguma página, um tour, alguma coisinha assim. Eu vou estar sempre atualizando vocês aqui do andamento desses cadernos. Então, é isso, espero que de alguma forma eu tenha talvez inspirado vocês, ou tenha dado uma luz no final do túnel sobre alguma coisa, que tenha sido ao menos divertido esse vídeo, e que vocês tenham gostado de assistir. Então, é isso, e até a próxima!